Momento na tribuna, o deputado Douglas Garcia. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, caros pares aqui presentes, deputado Gil Diniz, deputado Capitão Conte Lopes, servidores da Assembleia Legislativa, policiais militares, público que nos assiste aqui na galeria da Assembleia e também na TV Alesp. É um prazer muito grande para mim novamente subir essa tribuna para defender a população do estado de São Paulo. Senhores, é com também a revolta que, mais uma vez, eu venho a essa tribuna denunciar uma perseguição. Uma perseguição que alunos, estudantes, principalmente conservadores, sofrem todo santo dia. E não, eu não estou exagerando, é todo santo dia sim. Nas salas de aula de ensino médio, nas salas de aula de ensino superior, aqui no nosso Brasil. A gente sabe muito bem que as faculdades hoje em dia viraram trincheiras de comunistas. Pois é, PCdoB, PSOL, PT, utilizam as universidades a bel prazer para pregar a sua ideologia e simplesmente fazer com que pense diferente seja completamente suprimido do local, seja completamente achincalhado, não tenha a sua liberdade, seja de pensamento ou principalmente liberdade de expressão exposta. Vocês sabem muito bem o que acontece na Universidade de São Paulo, já cansei de denunciar aqui aquilo que ocorre na USP. Porém, os últimos dias, senhores, é lamentável a situação que ocorreu. E eu trouxe uma prova viva hoje, da forma completamente parcial que é tratada dentro da Universidade de São Paulo. A forma parcial que aquela instituição tomada pela esquerda faz com que os alunos que são conservadores, que assumem um posicionamento ou que se expressam de alguma forma, sejam achincalhados, sejam tratados como demônios, né? Prestes a ser exorcizados do ambiente estudantil. Quem não lembra, ora, dessa foto aqui, ó, vou pedir para que a câmera pegue dessa foto aqui, olha. Essa imagem que foi feita por alguns estudantes da Universidade de São Paulo, dentro da sala, em que eles comemoravam a vitória do presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa imagem foi feita, assim, dentro da Universidade de São Paulo, e eles tiraram essa foto como uma forma de comemoração. Foi parar na imprensa, foi parar na mídia, foram achincalhados, chamados de tudo quanto é coisa ruim, extrema-direita, radical, intolerantes, aquela belela toda que todo mundo já sabe. Pois bem, ocorre que eu não estou aqui defendendo que eles façam esse tipo de ação. Para mim, faculdade não é um local onde a gente tem que fazer isso. Muito pelo contrário, faculdade é um local onde deve-se estudar. Mas, senhores, eu não posso deixar de informá-los o tamanho da parcialidade com que a Universidade de São Paulo tem tratado esse assunto. Pois bem, foi aberto um processo disciplinar contra esses estudantes na comissão disciplinar processante da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. E eles querem aplicar, vejam só, para 3 estudantes, os senhores José Osvaldo, Henrique Prado e Pedro Henrique de Andrade. Sabe o que, deputado Gil Diniz? A pena de 30 a 40 dias de suspensão. E sabe o que acontece se eles levarem 30 a 40 dias de suspensão? Eles vão perder o semestre. E adivinha só o que ocorre quando o estudante ele perde o semestre na Universidade de São Paulo? Ele é expulso da faculdade. Ou seja, esses 3 estudantes, por fazer essa brincadeira aqui, eles estão prestes a ser expulsos da Universidade de São Paulo. Pergunta aos senhores, quando o bando de feministas foi fazer a oficina de Siririca, é esse nome mesmo, foi fazer a oficina de Siririca na Universidade de São Paulo, quantos processos foram abertos para pedir a expulsão delas dali de dentro? 0, absolutamente nenhum. Quando aquele outro estudante colocou o órgão reprodutor masculino para fora e urinou em cima daquela outra estudante que estava lá embaixo fazendo uma exposição artística, toda pintada de preto, fez isso no campus da Universidade de São Paulo, quantos processos foram abertos para expulsão de ambos? Nenhum. Quando eles vão fumar maconha na Universidade de São Paulo, um bando, olha, eu não vou nem falar a palavra, que já me rendeu um processo no Conselho de Ética, já que essa palavra está proibida aqui na Assembleia, mas é um bando de pessoas que não tem o que fazer e vão usar droga lá na universidade.
Foram abertos processos disciplinares contra esses? Nenhum. É isso que eu estou mostrando para os senhores, o tamanho da parcialidade, da forma com que é tratada a situação na Universidade de São Paulo. Estava hoje revendo um processo que eu havia enviado até o reitor da USP, quando eles trataram o presidente da República, Jair Bolsonaro, como se fosse um fascista a ser combatido. Na maior cara de pau, a direção da FEFELESH me respondeu que eles não podem intervir em assuntos dos estudantes porque não podem promover uma censura prévia. Ora, o que aconteceu foi um crime. Foi um crime. A difamação, a honra do presidente da República chamando-o de fascista. E quem vai ser responsabilizado por isso? Não tem responsabilização. Mas quando 3 estudantes fazem uma brincadeira que não chega a 1/3 da metade daquilo que é feito pelos esquerdistas da Universidade de São Paulo, que arrasta professor de dentro da sala de aula, porque eu já tive testemunhas disso, que quer dar aula, mas não pode porque eles estão em dia de trancaço, em dia de greve, que coloca aquelas porcarias daquelas cadeiras, não deixa estudante nenhum entrar ali para poder estudar, porque querem fazer a sua greve legítima. Até quando a Universidade de São Paulo viverá nessa ditadura? Eu peço encarecidamente ao reitor, porque o reitor me falou aqui, na CPI das universidades, e sabe o que ele me diz, Tenente Nascimento? Com essas palavras: não existe perseguição ideológica na Universidade de São Paulo. Ora, reitor, está aqui a perseguição ideológica exacerbada. Os senhores não querem expulsar esses 3 estudantes porque eles fizeram alguma coisa de errado. Se fizeram isso daqui, não chega ao nível de expulsão. Os senhores estão querendo expulsar porque eles não são idiotas. Porque eles não vão para a rua gritar Lula livre. Porque eles votaram em Jair Bolsonaro. Os senhores querem expulsar esses estudantes porque eles são conservadores. Essa é a realidade. Não aceitam que exista na universidade o contraditório, a pluralidade de ideias. Hipócritas. É o que o presidente disse na comissão lá no Congresso Nacional mesmo, são canalhas 1000 vezes, que não conseguem conviver com a democracia. Tanto falam de democracia, mas não convivem com ela. Eu vou pessoalmente à Universidade de São Paulo, porque esse absurdo, essa injustiça que está acontecendo não pode prosseguir de forma alguma. E a defesa dos estudantes disse que no mínimo deve haver o contraditório e a ampla defesa, portanto deve-se seguir o quê? O processo civil, não é o processo civil, o Código de Processo Civil, mas a administração da faculdade diz que a USP não segue o processo civil, o Código de Processo Civil não se aplica à Universidade de São Paulo. Quer dizer, é em outro país. A USP ela não fica no Brasil, ela fica na Lacrolândia, é República Federativa da Lacrolândia. Porque além deles fazerem coisas que são proibidas, que não podem de forma alguma, quando deve-se seguir o devido processo legal, não segue. Por quê? Porque nós somos inimputáveis. Aqui a gente fala o que a gente quiser, a gente faz o que a gente quiser, segue, arrisca aquilo que a gente quer, e aquele que não segue tem que ser expulso. Isso é uma ditadura, senhores. Uma ditadura escancarada. E eu espero que o senhor reitor da Universidade de São Paulo, se ele honra assim as palavras que disse a mim aqui, nessa comissão, nessa CPI das universidades, que ele venha intervir nesse caso, porque a USP está prestes a cometer uma das maiores injustiças que já aconteceu naquela faculdade. Não basta perseguir os alunos, não basta perseguir os estudantes conservadores, não basta proibir que eles se manifestem, não basta proibir que eles vão até a aula, assistam aula, não basta reduzir o salário de professores conservadores, agora a gente vai promover a expulsão. Que se expulsem todos os comunistas da USP que fazem essa chafurdaria de ficar impedindo o estudante de estudar, de ficar montando piquete, de ficar levando para a Universidade de São Paulo depravação cultural. Não existe outra palavra que não seja essa: injustiça. E nós vamos acompanhar este caso de perto. Que seja levando até o STF, mas isso aqui não vai passar batido. Muito obrigado, senhor presidente.